essa abertura para experiências, inclusive, é o que ela coloca como no mindset de crescimento, porque se você se permite errar, né, você aumenta a chance de tentar e aí vai aprender. Porque aí eu consigo ficar engajada mais tempo. Na hora que vier a recompensa daquele momento eureka. Se vocês não sabiam, eu conto. O momento eureka libera dopamina. Porque o nosso cérebro, ele é fascinado por conexões, por ligações, ligar ideias. Então, quando eu conecto uma ideia na outra, sabe quando o negócio encaixa? Até o aprendizado eu sinto. Caiu, né? Eureka. É uma sensação. É muito gostoso. E aí o que acontece? Aí eu vou contar para as pessoas aqui. Se você fica o tempo inteiro absorvendo informação e você não tira um tempo para parar um pouco, tirar todas as informações da sua vida e tentar restaurar um pouquinho os seus sistemas, se você não tem o tempo para refletir e contemplar na vida... Oi, eu sou Thaís Salã, psiquiatra. E eu sou Daniela de Oliveira, psicóloga. Você está no tempo próprio. Hoje a ideia é eu e a Dani conversarmos sobre as nossas perspectivas sobre o termo mindset. Vou começar com uma pergunta para vocês. Para vocês, o que é mindset? Deixa aqui nos comentários para contribuir com a gente, né? Porque é um termo amplamente usado. Mas eu tenho sentido que as pessoas estão perdendo um pouquinho o significado, né? Tem um mau uso, né? Tem muitas palavras que eu acho da psicologia que acho ótimo que elas se espalhem por aí, né? Porque eu acho que as pessoas precisam começar a entender sobre funcionamento humano, emoções e etc. Mas a grande questão é quando a gente pega um termo e ele fica banalizado. E acaba perdendo o seu significado, né? Sim. E quem trouxe esse termo foi a psicóloga Carol Dweck. Vou falar um pouquinho da Carol Dweck. Ela é uma psicóloga da infância e adolescência nos Estados Unidos. Ela já esteve trabalhando na Universidade da Colômbia, em Nova York, da onde ela é, né? Ela é nascida em Nova York. Já teve em Illinois, e acho que está atualmente em Stanford. Mas os estudos dela começaram lá em Colômbia, com crianças. O que ela fazia? Vários experimentos aplicando quebra-cabeças, desafios matemáticos e observando como cada criança respondia aos desafios que ela colocava. E ela percebeu, simplificando bastante, tá? Que existiam 2 padrões de resposta. Algumas crianças, quando viam uma tarefa mais difícil, mostravam alegria, adoram um desafio, né? Então, eram crianças que viam aquilo de uma forma positiva e de enfrentamento, né? Não um enfrentamento duro, rígido, né? Mas vamos lá, né? Isso me desafiou de uma forma positiva. Já outras crianças, quando se deparavam com um desafio com maior nível de dificuldade, reagiam assim: nossa, mas não foi para isso que eu vim aqui. Ou então ficavam felizes se alguém resolvia o problema para elas, ou arrumavam algum jeito de encerrar aquela situação e ir embora. E não foi só com um estudo, observando muitas vezes, muitas crianças de diversas faixas etárias, ela classificou os 2 tipos de mindset, que são mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é daquele menininho, daquela menininha que saíram da situação, né? Então o desconforto foi tão grande, um medo de errar, um medo de não conseguir, que ou saiu da situação, deu um jeito de não seguir com aquilo. Ou então pedia para outra pessoa resolver para ela. Já a criança do entusiasmo, né? Não precisa estar tão entusiasmado o tempo todo com os desafios. Mas essas crianças, elas teriam um mindset de crescimento, que dá oportunidade para enfrentar coisas mais difíceis. E ela também observou essas crianças longitudinalmente, ou seja, ao longo do tempo.
como que essas crianças evoluíam, a de mindset fixo, a de mindset de crescimento, e ela viu que as de mindset de crescimento, elas evoluíam muito, com mais sucesso, né? Então, elas se adaptavam melhor, elas perseveravam mais, elas enfrentavam mais, o que isso trazia maior capacidade de aprendizado delas, né? Então, é isso, a gente não se abre para o que é diferente, para o que é novo, e até o que traz uma sensação de desafio, a gente não aprende. E as crianças com mindset fixo, muitas vezes tinham até talento para alguma coisa. Mas aí ela acompanhando essas crianças, ela percebeu que no momento que o talento já não era mais suficiente para o resultado que a criança queria ou que era esperado dela, ela abandonava uma situação, né? E mais do que, né, de coisas que a gente tem aqui da Carol Dweck, os estudos dela são desde 1988. Em 2006, ela lançou um livro que chama Mindset, a nova psicologia do sucesso. Eu particularmente não gosto desse nome. Eu também não. Até porque os estudos dela não propõem isso, não propõem uma psicologia do sucesso. Eu acho que os estudos dela trazem uma linda visão sobre janelas de oportunidade de aprendizagem. E eu, pessoalmente, eu tenho uma crítica muito grande em relação ao nome que se dá. Porque quando a gente fala mindset, a gente coloca tudo no pensamento. A gente coloca um peso no pensamento, uma importância para o pensamento, que não é tanto assim. Então, quando a gente olha na realidade, quando ela vai descrevendo, né, o mindset, ela está falando de atitudes em relação ao mundo, de como a gente vai ocupando, como a gente vai se ocupando, ou como a gente vai se usando na relação com o mundo, na relação com as coisas, né? E quando a gente fala de atitude, a gente está falando de padrão emocional. Então, a gente pode dizer que a gente tem, enquanto chão, né, de quem nós somos, de como a gente vai enfrentar as coisas na vida, de como a gente vai formar relações, os nossos padrões emocionais. Um adendo. Se você está chegando nesse vídeo, acessa o vídeo de regulação emocional, porque lá a Dani explica muito bem o que é emoção, o que é sentimento, o que é comportamento, o que é padrão emocional. Exatamente, porque senão a gente fica preso nessa ideia de que eu mudo o meu pensamento e aí eu vou mudar a minha vida. E isso não é uma verdade. É aquela coisa do vou pro espelho e falo, você pode, você é forte. Eu tenho até um memezinho, né, de uma galinhazinha assim no espelho falando, você é um sucesso, né? E bem, não é tanto assim. Óbvio que a gente pode muitas coisas na vida, eu não tô querendo tirar nada disso, muito pelo contrário, a gente pode às vezes mais do que a gente se dá conta, mas a gente não pode tudo. Então, se eu quiser ser uma borboleta, eu não vou ser uma borboleta. Eu falo sempre aos meus pacientes, se eu quiser ser um leão, eu não vou ser um leão. Agora, eu posso ter mais força. Eu posso encontrar uma atitude que eu me sinta mais forte. Mas enquanto humano, eu vou ser sempre gente, né? E não vou ter mais força do que eu tenho. E com relação até a isso que eu falei do espelho, né? Só também ponderando, claro que uma emoção positiva, um sentimento positivo, traz uma lente que te deixa mais aberto e mais propenso às coisas novas, porque você não vai se sentir tão ameaçado, enquanto pensamentos negativos já te colocam ali num estado de tensão, num estado de precaução excessiva e você não se permite. E aí talvez é aí em que a gente vai entrando em paradoxos diferentes. Então, por exemplo, a linha que eu trabalho, eu não vou pelo pensamento, mas é a atitude que leva ao pensamento. O pensamento é como se fosse um verniz que a gente coloca depois que a coisa está pronta, né? Então, assim, depois que eu fui lá, fiz toda a escultura de madeira, eu passo um verniz em cima dela para aquilo ficar grudado, vamos dizer assim, para aquilo ficar nítido. Né? Então, o pensamento ele vai dar essa nitidez para a experiência, ele é parte da experiência. Mas se a gente consegue fazer pequenas alterações, pequenas variações na nossa experiência, a gente também muda o nosso pensamento. Então, o pensamento ele vem como uma variável
que está em conjunto com a experiência. Quando a gente começa a dissociar pensamento de experiência, e aí é um perigo quando a gente acha que mindset é pensamento, Sim. porque a gente começa a dissociar da experiência que a gente tem, isso causa muito sofrimento. Sim. Né? E aí a gente começa a receber as pessoas muito estragadas no consultório, sim, com uma experiência de um verdadeiro terror de si mesmo, de entrar em contato consigo mesmo, e com pensamento positivo, né? Que vira pra gente e fala, tá tudo não, eu sou uma pessoa ótima. Né? Exatamente aí que eu falei do espelho e tal, porque às vezes é um positivo forçado e que não é autêntico e que não está de acordo ali com gut feeling, né? Com a congruência. Isso eu nem considero sentimento, eu considero, assim, a razão da pessoa esmagando todo o resto embaixo. Exatamente. E a gente tá cansado de ver gente assim, né? Então aí, por isso que eu acho que é um nome muito infeliz, nesse sentido, porque a gente dá essa primazia para a mente. E por que é infeliz para o Ocidente? Porque a gente tem uma diferenciação entre o que é mente no Oriente e o que é mente no Ocidente. São duas coisas completamente diferentes, né? Então, quando a gente fala de mente aqui na nossa cultura ocidental, a gente está falando primordialmente de pensamento, de cérebro, né? E quando a gente fala de mente no Oriente, não é essa visão. A mente é um outro sentido, né? Então a mente é um sentido de percepção. É um detector. É um sentido de percepção, né? E esse sentido de percepção passa por todo o corpo, né? Passa pela experiência do corpo. Uhum. Então não existe mente sem corpo. Não, né? Essa divisão cartesiana já, né? A gente estivemos no congresso do Colégio Brasileiro de Medicina de Estilo de Vida e vimos algumas palestras que colocam exatamente isso. Essa separação corpo e mente já era. Então, gente, já era. Então, aí quando a gente vai falar de mindset, né, a grande pergunta é essa: como a gente desenvolve as atitudes, né, que são que vão ser mais adaptativas para nós na vida, que vão ser mais funcionais. Eu acho que talvez seja essa a palavra até. Como que a gente desenvolve atitudes em nós em que a gente tem uma determinada disponibilidade, uma determinada abertura para experiências. Sim, essa abertura para experiências, inclusive, é o que ela coloca como no mindset de crescimento, porque se você se permite errar, né, você aumenta a chance de tentar e aí vai aprender. Então, apesar dela ter essa visão cognitivista, ela traz importantes insights. Sim. Que a gente pode juntar com a linha de cada um aí, né? Então eu acho bonito essa pluralidade dentro das ciências que estudam a mente, a emoção, o corpo e tal, porque mas sem um radicalismo, sabe? Exatamente. Então tem o pessoal da psicanálise e tem o pessoal da cognitivo-comportamental, o pessoal da comportamental, o pessoal, aí depois surgem as terceiras ondas, né? Que vem a dialética, vem a terapia de aceitação e comprometimento, e entre todas, se você for ler, mas ler de uma forma sem julgamento. Eu gosto disso. São nomes diferentes praticamente para as mesmas coisas, né? Eu sempre penso isso, que as abordagens da psicologia ficam se brigando quando elas estão dizendo a mesma coisa. Sim, talvez que você, com a sua linha, coloque uma ênfase. Uma ênfase em algo que em outra, por exemplo, na aceitação e comprometimento, ela coloca a capacidade de aceitar, entrar em contato, mas também se comprometer, né? Esse é o enfoque. Vai trabalhar todo o resto, mas o enfoque é esse. Exatamente. Assim como o seu enfoque é o outro. Então, o que é legal da Carol Dweck de ter proposto esses dois tipos de mindset, primeiro eu como psiquiatra da infância e adolescência, é uma grande aula para nós pais e para os professores de como lidar com uma criança que está em desenvolvimento e as suas habilidades de aprendizagem, elas estão ali, sabe, flexíveis, tem uma neuroplasticidade gigante, então uma janela de oportunidade
incrível. E se formos bons adultos, né, não é perfeito, mas bom o suficiente, como diria o Winnicott. Como diz o Winnicott, a psicanálise, é bom o suficiente, a gente também vai criar uma geração mais saudável. E o que ela, no livro, né, eu vou falar do livro de 2006, que é a Nova Psicologia do Sucesso, enfim, ela consegue fazer esse termo, né, transitar esse termo, não só para uma pessoa, né, como eu falei, a criança tem um mindset fixo, o mindset de crescimento, mas para empresas. Ela traz o esporte, então ela fala do Jordan, quando o Jordan saiu do basquete, foi pro beisebol e depois voltou, e essa capacidade de se reinventar. Ela fala em um dos capítulos, que é interessante o nome, que ela chama de 3 M's. E o primeiro M de marshmallow, que eu falei num vídeo anterior sobre o teste do marshmallow, que se trata de como você consegue retardar uma recompensa. Então, para eu conseguir perseverar e aplicar esforço, né, me esforçar em algo, se esforçar, passar por uma dificuldade é desconfortável, é desagradável. Sim. Mas se eu estou olhando uma recompensa lá na frente, não é a recompensa agora, então eu vou estar sentada, né? Não, eu vou sair da cadeira, eu vou fazer isso, mas porque eu estou retardando a recompensa. O segundo M é mothers. Apesar de ser mothers, as mães, ela se trata de parentalidade. Então, como é que os pais lidam com os achievements, os resultados, as conquistas, os resultados, eu acho que é melhor. Os resultados das crianças. Elogiando o esforço, elogiando a curiosidade, elogiando só o resultado. Isso faz diferença, né? Sim. Ela traz que aqueles que elogiam resultado tendem a criar pessoas de mindset fixo. Aqueles que elogiam o esforço ajudam a pessoa a detectar quais estão sendo os pontos de dificuldade, de fraqueza e desenvolver esses pontos, não é escondê-los. É só celebrar o esforço. Você tentou. Também não é só isso. O tentou, mas vamos melhorar aqui junto, né? Tem coisas para serem melhoradas. Essas pessoas tendiam a ter mindset de crescimento. E o último M é de musicians, né, que são músicos. E ela fala do talento, da questão do talento. Sim. E como a gente lida com o talento, né? E eu vejo no consultório, por atender crianças e adolescentes, crianças inteligentíssimas, que acabam aprendendo que não precisam estudar. Uhum. Só que as coisas vão dificultando com o passar do tempo. Vai ficando complexo. E aí, em algum momento, ela vai ter que estudar. Mas tem algumas crianças que se recusam a um mindset fixo. Né? Então eu posso transformar um mindset fixo em mindset de crescimento, posso. Os músicos, o que ela observou assim, tinham alguns que tinham talento, aí eles iam para a universidade, para a faculdade de música. Aí os que têm só talento, os que têm esforço com algum grau de talento. Aquele que só tinha talento tendia a sair da faculdade, porque chegava um momento empacava no desenvolvimento, e aqueles que de repente tinham até menos talento do que esse aqui, mas mantinham o esforço e o comprometimento, eles acabavam superando os que só se baseavam no talento. Você vai falando isso e eu vou aqui, né, me lembrando do esporte, porque o quanto o esporte ele vai trabalhando justamente esses 3 aspectos, né? Eu lembro quando eu era criança, logo que eu comecei a competir, a pergunta que eu mais odiava era quando eu chegava em casa e alguém me perguntava assim, você ganhou? Cadê suas medalhas? E eu tinha ganhado, mas eu ficava muito brava. Quando eu era novinha, eu era uma garotinha muito brava. Eu falava, não é pra me perguntar isso. Eu não vou responder. E saía e entrava pra dentro do meu quarto, né? Porque eu não queria que aquilo que era bom pra mim ficasse atrelado à necessidade de ganhar.
Com que idade Eu isso, tinha 8 Dani? anos, gente. Meu Deus, mas você era uma criança muito Mas era madura. intuitivo. Hoje eu entendo. Hoje eu consigo expressar isso e dizer aqui que eu não gostava disso. Na época eu só dizia que eu não gostava e eu não sabia por quê, né? Hoje eu entendo por quê. Mas na época eu só dizia que eu não queria que me fizesse essa pergunta. Não gostava, porque eu me sentia pressionada. Sim. Né? Então a gente tem, o Kahneman ele vai falando de 4 formas de atitudes que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, que elas são, ao mesmo tempo, ele fala de herdadas porque elas são aprendidas quando a gente é muito novinho, assim. Que ele fala que existem pessoas que podem ser mais rígidas e que são boas competidoras, vamos dizer assim, né? Que vão enfrentar o mundo bravamente, com muita dureza, e isso também pode causar um sofrimento grande, porque aumenta bastante a pressão. Tem pessoas que vão se comprimir mais, né? E vão se apertar mais, e vão ficar meio que a serviço do outro, no sentido de vão ser super exigentes consigo, né? Super exigentes com aquilo que elas têm que fazer. Super exigentes também com aqueles que estão ao redor. As pessoas que são mais porosas, que são mais sensíveis, que são mais empáticas, né? E aquelas que é o que você citou, né, Thaís? Aquele menino que olha o desafio e vai falar assim, ai, não, olha, mas meu pai tá me chamando ali, né? E ela começa a ir embora. E ela tem uma motilidade maior. Todos nós temos essas 4, né? Essas 4 atitudes em nós. De alguma maneira, algumas vão ficando mais vai engessadas. Nosso padrão a gente vai emocional. estabelecendo um padrão, né? À medida que a gente vai repetindo e repetindo e repetindo, a gente vai estabelecendo um certo padrão de como a gente lida com os desafios que a gente apresenta, né? Que a vida vai apresentando para nós de uma maneira em geral. Que aí a gente fala, pode ser um desafio ou pode ser um problema. Né? Porque existe essa diferença. A minha experiência pode ser de que aquilo que está na minha frente é um grande problema que eu tenho que resolver, e aí a coisa pode ficar grande demais, eu posso me diminuir diante do mundo, diante da vida, ou eu posso olhar e falar, é um desafio, vamos ver como eu resolvo isso. E aí eu posso ter algumas atitudes diferentes. Sim. Eu posso ir bravamente, como o menininho que você citou, né? Ai, vamos lá, é um desafio, né? E eu vou pra guerra, entende? Então tem gente que tá guerreando o dia inteiro, o tempo todo. Então eu vou pra guerra, porque a vida é um desafio. Você pode se amigar da vida, né? E pode ter curiosidade diante desse desafio. Né, que uma das pessoas que eu mais admiro é meu namorado, porque ele é muito curioso, assim, ele olha, ele fala, eu não sei, mas vamos ver como é que a gente resolve esse negócio, assim, numa calma. Então tem essa curiosidade de saber como é que funciona, como é que eu resolvo. E a gentileza também, porque a curiosidade, ela também vem junto com essa gentileza de falar, eu não sei ainda, mas vamos lá ver qual é, mas não precisa também, não precisamos brigar, não precisamos chegar na frente, não precisamos fazer guerra, vamos só ver qual que é o caminho aqui que talvez seja mais funcional, que traga mais conforto, que seja interessante para nós. Então a gente poder também entender quais são os caminhos que a gente vai seguir. Não vou nem falar as batalhas que a gente vai comprar, né? Que guerra a gente vai comprar. Até porque não precisa ser uma guerra. E assim, tem muitas coisas imprevisíveis. Exatamente. O tempo inteiro a vida é a única lei que é lei, é que tudo vai mudar. Então é essa capacidade que a gente tem de falar, olha, tem 5 caminhos aqui. Independente do que eu escolher, vai ser o caminho certo, porque eu escolho um, eu deixo de escolher tantos, né? Então entra o paradoxo da escolha. Não existe certo e errado, só existe caminhos diferentes. E aí, quando a gente escolhe, como a gente pode ir tratando esse lugar, né? Porque a gente está escolhendo o tempo inteiro. Quer queira, quer não, a gente está escolhendo o tempo todo. E a gente pode tratar isso com uma certa curiosidade e uma gentileza sobre nós, né? Então eu falo sempre para meus pacientes, fica curioso sobre você mesmo. Comece a ficar curioso sobre o que está acontecendo em você, né? Para de vez em quando e se pergunta, como é que eu estou lidando com isso aqui agora? Né? O que está acontecendo aí de verdade no meu estômago,
no meu batimento cardíaco, como está o fundo da minha garganta, eu estou me apertando, quando eu tenho pressão sobre mim, eu não tenho pressão sobre mim nesse momento, né? O que eu estou fazendo, qual a minha aceleração, qual o meu ritmo agora. Então a gente se dá pouco conta, né, do nosso próprio ritmo às vezes. Sim. E o nosso ritmo vai dizendo muito sobre nós, nosso tom de voz, né? Tudo vai dizendo de como a gente está habitando esta morada que somos nós mesmos. Sim. E você falou de gentileza e me veio à mente o TED Talk da Carol Dweck, que tem 10 anos, esse TED Talk dura 10 minutos. Assistam. O TED Talk dela é Mindset, The Power of Yet. Então, é o poder do ainda. E vou dar o exemplo para vocês de uma passagem minha na natação. Meu professor Elvis, super dando as chineladas lá, né? Mas sempre vendo muitos alunos dele, o que cada um podia entregar. Ele virou para mim e falou: Tatá, você vai fazer 50 metros para não sei quanto, não lembro quanto que foi esse tempo. Tava um dia que eu tava dando meu sangue ali, né? Eu lembro dessa sensação de eu estar... Nossa, num dia... Aí acho que ele percebeu isso também, então foi pondo a régua lá, né? E aí eu cheguei 1 segundo acima do que ele tinha pedido. Aí ele falou: não conseguiu. Aí eu virei: ainda não. Ainda. Ele olhou pra minha cara e falou: gostei. Mas na hora me veio à mente a Carol Dweck, porque como eu poderia ter respondido nessa situação? Puxa, eu decepcionei o meu treinador, eu não sou boa o suficiente, natação não é pra mim. E aí pronto, eu tô saindo disso, tô fechando portas, entende? Sim. Quando eu coloco a palavra ainda, puxa, eu não consegui, ponto final. Agora, puxa, eu não consegui ainda. Você coloca 3 pontinhos. 3 pontinhos, exatamente. Tem uma reticência, né, de uma continuidade. Você dá a abertura. Também É uma gentileza com o nosso processo, a gente poder entender que às vezes a gente está menos formado nas coisas. Tem coisas, nós não nascemos prontos. Nós não nascemos formados em tudo, né? Então eu falo sempre que a gente tem que ter noção, né, de que nós somos um tanto formados em algumas coisas da vida, mas existem pessoas que são muito mais formadas que nós em tantas outras, né? Por isso que a gente precisa de comunidade. Sim. Por isso que a gente precisa das pessoas, porque a gente pode ir aprendendo, né, um com o outro e formando coisas novas para nós. Sim. A pluralidade, né? O conviver com o que é diferente, que até a gente falou, né, sobre o livro do Byung-Chul Han, Sim. da Sociedade do Cansaço, e a polarização, e como lidar com o que é diferente. Gente, diferente é tão rico. E eu me lembrei, né, na sua fala da gente lá em Florianópolis, que a gente foi treinar num horário que estava tendo treino de mirim petis, né? Ai, gente, foi uma revivência, foi reviver épocas de TCC. Você é profissional, eu ali, mas... O meu foi reatualizando, né? Uma atualização contínua, lindo, assim. Né? Reatualizou. E eu acho que as falas, principalmente do técnico, né? Que foram lindas, extremamente formativas, né? Eu gravei, viu? Não posso divulgar porque tem menores, mas foi lindo. Foi muito bonito, né? E esse ensino, essa capacidade de regulação que a gente tem de esforço, né? Percepção de esforço. Então, todas essas são habilidades essenciais para que a gente possa formar nossas atitudes, para que a gente possa regular as nossas emoções. E aí é a coisa do mindset, né? A gente começa assim. Sim, exato. Então, se vocês se interessarem, forem ler, leiam com essa abertura, né? Porque conversando aqui com a Dani já, o nome, né, incomoda. O nome me incomoda muito. Mas eu acho que também vai muito do como você lê, né? Qual lente você coloca para ler. Se você, que nem eu senti a abertura com o yet. Eu senti um fechamento sem o yet. Eu senti. Sim. Né? Então, é no corpo. É uma experiência. É uma experiência. Então,
E uma outra coisa, hoje em dia, o que se fala muito quando se fala em mindset, está quase como um equivalente, quer dizer, até um pouco adequado, vai. É como uma abertura para você pode aprender. Então, você pode aprender regulação emocional. Sim. Você pode aprender... Isso eu não tiro, é isso, né? Então, veja, a gente tem coisas em nós, eu falo sempre assim, nós somos um bichinho um tanto complexo. Temos coisas em nós que elas são um pouquinho mais engessadas, mas a grande parte de nós tem uma boa maleabilidade, né? Então, essa capacidade de aprender, a gente vai ter sempre. Basta que a gente esteja disponível para. E aí, a gente pode demorar bastante tempo, porque tem um processo de aprendizagem. E aí, a nossa tolerância à frustração de que a gente não vai aprender amanhã. Porque processo de aprendizagem leva um tempo, e é um tempo estendido. Não é o tempo que a gente tem hoje das mídias sociais. Não é um vídeo de TikTok que vai me ensinar Eu posso aprender até cognitivamente no sentido assim, o conceito, mas eu não vou corporificar esse conceito. Exatamente. E esse é o grande perigo, porque a gente tem muita informação, então a gente acha que a gente sabe muito, mas a grande questão é o que a gente faz. Né? Então o Kahneman ele falava que a gente não é aquilo que a gente pensa ou que a gente diz sobre nós, mas nós somos aquilo que fazemos. Sim. Né? Então esse adendo, o que a gente vai fazer, né, com a informação que a gente tem, ou como a gente vai colocar em ação alguma coisa que a gente aprendeu. Sim, porque, veja, é uma tentação você elogiar o resultado. Não, e é uma tentação eu dizer para as pessoas de, olha, muda o seu mindset aí. Como se fosse... esse é o jeito inadequado. Não é? Mas você não 100% vê? Vejo bastante. Por isso que quando eu é só mudar o seu mindset. Para falar, né? Olha, esse é um pouco adequado. Foi pensando exatamente nessas colocações. Essas são totalmente... Não, mas é porque você não estava com o mindset certo. Oi? Mindset é uma roupa que eu troco, que eu pego no meu guarda-roupa. Não, agora eu tô com mindset fixo, agora eu tô com mindset fixo. Agora eu tô com mindset X, Y, Z. Não é isso. Nós temos toda a capacidade de mudar as nossas atitudes, mas essa mudança exige consciência, empenho e tempo. Sim. Por isso que entende como retardar a recompensa é tão importante para a aprendizagem? Exatamente. Porque aí eu consigo ficar engajada há mais tempo. Na hora que vier a recompensa, daquele momento eureka. Se vocês não sabiam, eu conto. O momento eureka libera dopamina. Porque o nosso cérebro, ele é fascinado por conexões, por ligações, ligar ideias. Então, quando eu conecto uma ideia na outra, sabe quando o negócio encaixa? Até o aprendizado eu sinto. Caiu, né? Eureka. É uma sensação... É muito gostoso. E aí o que acontece? Aí eu vou contar para as pessoas aqui. Se você fica o tempo inteiro absorvendo informação e você não tira um tempo para parar um pouco, tirar todas as informações da sua vida e tentar restaurar um pouquinho os seus sistemas, se você não tem o tempo para refletir e contemplar na vida, você não tem momentos eureka, você não faz isso. Olha que desperdício. Né? A gente tem que ter esse momento em que os pensamentos, as ideias, elas vão ali, que nem um caldeirão, mexendo, e aí coisas dão um encontro e vem a criatividade. E vem... É o ócio criativo. Né? Então é preciso fazer isso, né? Muitas pessoas de empresas, muitos empresários, o mais famoso disso é o Steve Jobs, faziam reuniões como? Caminhando. Sim. Porque a experiência ela é corporal, os momentos eurecas é isso, você está fazendo alguma coisa, você está tomando banho, você está cozinhando, né? Você está caminhando, correndo, nadando. E se eu tenho uma experiência positiva com o aprendizado, qual é a chance de eu querer aprender de novo? Ou qual é a chance de eu me abrir para outras coisas? Para outras coisas. Entende? Exatamente. É uma construção isso também. Desde sempre, o nosso padrão emocional é uma construção, mas é uma construção, como você falou, a partir de experiências. Sim. Então, esse conhecimento do mindset
é um instrumento bacana, se bem utilizado, para a gente rever como é que eu estou agindo, como é que com os meus filhos, né? O que eu estou recompensando, posso melhorar alguma coisa? Sempre, né? Essa humildade também permite espaço para aprendizagem. E uma outra situação que você contou das suas medalhas, que aconteceu, numa corrida minha, eu fiz meu melhor tempo de 10 quilômetros, assim, mas foi um tempo que eu nunca imaginava que eu faria na minha vida. Naquele dia tinham muitas mulheres fortes correndo. Acho que eu fiquei em 6º lugar. E premiavam até o 5º, se não me engano. E aí eu cheguei em casa assim, quicando, eu digo. Porque eu falo que às vezes eu quico, né? Você tá tão... né? Eu tava maravilhada com aquilo. Cheguei em casa quicando e as crianças me viram chegar. E aí, mamãe ganhou? Cadê o troféu? Eu falei, não, vocês não vão tirar a graça dessa minha conquista, porque é minha conquista. Sim. Né? E quando a gente vai olhar o mindset fixo e o mindset de crescimento, existem algumas coisas também interessantes do mindset fixo. No mindset fixo, a vitória dos outros é uma ameaça. Sim, porque é um mindset competitivo, né? É o competitivo com fora, porque tem uma comparação junto. E aí, quando a gente entra na comparação, eu falo sempre para os meus atletas, como que a gente faz meta? A meta não pode ser eu quero ganhar, porque eu ganhar depende do outro perder. Então, a meta tem que ser eu quero fazer o meu melhor tempo, eu quero melhorar 1/100º de segundo que seja. Ou eu não vou melhorar o tempo nessa, porque eu estou numa fase de treinamento que não é para fazer o melhor tempo, mas eu vou melhorar a minha virada. Né? Eu vou melhorar a minha passada na corrida. Então, é concentrar em algo que está sobre o meu poder, né? O meu controle. Exato. É algo que é meu, é só meu. Que não tem nada a ver com o outro, que não dá para eu me comparar com o outro. E eu lembrei da nossa conversa na caminhada. Olha como as caminhadas, elas dão essas inovações, essas ideias novas. Assim. Sobre atletas profissionais e o período nos quais eles vivem. Eu falei, eu não gostaria de ser tenista na época de Federer, Nadal e Djokovic. Sim. Porque eles são extraordinários, eles têm as características dele, mas eles são de fato extraordinários. Eles juntaram talento com esforço, com tudo. Né? Não é tão frequente acontecer isso. Eu fico com dó dos tenistas, que também são muito bons, muito esforçados. Mas se você for pegar num comparativo com esses três, fica triste. Mas a gente, um bom psicólogo do esporte, tem que trabalhar no atleta, porque senão o atleta fica muito desmotivado, frustrado e abandona mesmo. Como também no Tour de France, esse ano, né, que é do ciclismo, tem um ciclista, acho que é colombiano, não vou lembrar o nome, mas que a gente acompanhando o tour dele, ele vem melhorando ano a ano, como você falou, tira 1 milhão de segundos, ele veio melhorando. Então, ele está se esforçando, ele está se dedicando, e está melhorando. Só que aí surgiram 2 ciclistas, assim, nesses últimos anos, que são Federer, Nadal e Djokovic. Né? Eu ouvi os locutores falarem sobre isso. E falando sabiamente, esses locutores, de como a gente tem que valorizar a melhora Sim. desse atleta, como as empresas patrocinadoras têm que valorizar a melhora desse atleta. E outra, né? Michael Phelps não seria Michael Phelps se não tivessem outros nadadores para nadar com ele. Então tá aí um caso, né? Que é uma aberração da natureza. É um fenômeno. É um fenômeno. Né? É um fenômeno. E ele não seria o nadador que ele é se não tivesse outros que não só o antecedessem, no sentido de também serem excepcionais, né? Mas se não tivessem pessoas que treinavam com ele, que competiram com ele, que desafiaram, né? De alguma maneira, chegar junto, né? Teve uma prova linda dele com Cavendish que ele ganhou assim, ó, na última abraçada por 1/100º. Uma das provas mais bonitas da natação mundial, até hoje, para mim. O esporte tem bastante dessas histórias. Até você me contou uma história das Olimpíadas agora, da França, de um atleta que ficou frustrado e quando ele foi para a etapa seguinte, ele
Ele achava que ele ia ganhar, mas aí todo mundo aumentou o ritmo. Ah, nosso querido Guilherme Cachorrão. Nosso brasileiro, né? Então, a gente teve esse caso que o resultado dele, ele bateu o recorde das Américas, ele bateu o recorde sul-americano, ele fez o melhor tempo da vida dele e ele saiu da piscina derrotado, humilhado, achando que ele não tinha feito nada, né? Porque ele estava na expectativa de ganhar uma medalha. Mas não foi sem embasamento. Não, ele classificou muito bem. Exato. Ele se classificou para a final muito bem. A grande questão é que chegou na final, todo mundo nadou muito, muito bem, né? Ele fez um tempo excelente e eu tava olhando de fora, né? Tô de espectadora, não dá para eu falar nada, mas a sensação que deu, foi que ele jogou o tempo dele no lixo, assim, porque ele saiu chorando muito, né? Assim, a entrevista que ele dá, ele pede desculpa até. Puxa, eu fico tão sentida quando eles pedem desculpa. E entendo, porque é uma pressão muito grande em cima do atleta que está ali, até uma pressão que quem não é atleta profissional desconhece, que é aquela coisa de eu preciso pagar a conta. E o dinheiro para eu pagar a conta vem de resultado mesmo. Resultado, patrocínio, né? De premiação. O patrocínio vai vir, né? A premiação vai vir a partir do resultado. Mas se a gente, enquanto atleta, foca nisso, a gente perde a experiência, né? Mas aí que eu até falei dos patrocinadores ali do ciclismo, seria tão um mundo ideal, né? O meu mundo aqui de Thaís, ideal se todo mundo valorizasse mais isso, né? Eu sei que o mercado, ele é bem... o mercado de esporte, ele é cruel. Mas, bom, também isso não significa que ele tenha mindset fixo, né? Porque todos nós temos, não conseguimos. São momentos, né? Momentos. Então, mais uma crítica aí à questão do mindset fixo, mindset de crescimento. Não é se você faz todas as vezes desse jeito, não é isso. É reconhecer um padrão e você também ir conseguindo fazer pequenas mudanças, né? E ir ali navegando. E venhamos e convenhamos, né, gente? Tem horas que na vida a gente olha e fala: ai, esse desafio aqui não tô topando, não. É custo de resposta. Esse eu não vou topar, deixa pra lá, entendeu? Igual o menino, meu pai tá ali me chamando. E tem outros que você vai virar e vai falar: nossa, isso aqui é muito do meu interesse, então eu vou junto nesse negócio aqui. Sim. Então a gente também poder entender que a gente não precisa se enfiar em todas as guerras, a gente não precisa se enfiar em todos os lugares nos quais somos chamados, porque a gente é chamado para muitos lugares na vida. Sim. A gente não precisa ir em todos. Lembrei, inclusive, do livro da Carol Dweck, eu li há um bom tempo, e que ela fala que também, eu acho boa essa ponderação dela, que a gente não necessariamente tem o mesmo tipo de mindset em todas as áreas da nossa vida. Exatamente. Então ela fala, olha, eu posso ter um mindset de crescimento na escola, ou no mundo acadêmico, ou no esporte, mas eu posso ter um mindset fixo no relacionamento com os meus pais. Eu posso ter um mindset fixo no relacionamento com o meu marido. Mas se eu percebo, se eu reconheço, então a primeira coisa é você reconhecer, você entrar em contato, eu posso mudar. Então ela fala isso. Não é que a gente é mindset de crescimento em tudo na vida, muito por causa disso, Dani, a gente tem as nossas motivações, os nossos porquês, que são muito individuais. Uhum. E a gente também tem os momentos, né? Mas é sempre possível mudar. Então, no meu relacionamento, no mindset fixo. Ainda não no de crescimento. Entende? Quando eu falo ainda não, ou ainda, eu estou abrindo essa porta para crescer. Sim. A mudança está sempre disponível para nós. Então, eu acho que é isso. A gente poder fazer variações sobre quem nós somos é sempre disponível para a gente. Basta que a gente se aproprie dessa disponibilidade. E que tenha um porquê que faça sentido, né? Exatamente. A gente também não vai chegar mudando todas as áreas da nossa vida. Inclusive quem quiser fazer mudanças na vida, escolhe uma, depois faz outra. Não muda tudo de uma vez, porque, né? Tem um custo grande. Mudar, né? Mudanças, elas tiram a gente
da nossa zona de conforto totalmente. Se a gente tira tudo da zona de conforto, a gente vai para... Porque existe a zona de conforto, a zona de aprendizagem e a zona de perigo. Se a gente tira tudo da zona de conforto, a gente vai para a zona de perigo. Exatamente. Aí a gente não aprende nada. Se você não assistiu os nossos outros vídeos, vai lá, assiste, dá o like, se inscreve no nosso canal. E se você achar que alguém pode se beneficiar desses assuntos que a gente está conversando aqui, compartilhe os nossos vídeos.